foi para lá para combater a corrupção. Chegou lá, saiu atirando para todo lado, dizendo que Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. E Bolsonaro disse a mim, você não sabe, ele disse a mim em setembro de 2019, dentro da sala da presidência, Bolsonaro. pegaram o Flávio, exatamente, pegaram o Flávio. Eu disse aí, ele disse, tem um cara dando trabalho, chama-se Major Olímpio, vai lá resolver. Me chamou pra pegar, dar um golpe no PSL. Você não sabe disso, rapaz? Não, eu não tava lá. Léo, mas eu estava e a minha palavra é que vale. Eu tô lhe ouvindo, Então, Entendeu? Então deixa ele falar uma Juliano. coisa. Tenha O meu calma, problema Juliano. é que eu não sou um merda feito o Moro, por exemplo. Sabe o que é? Porque pegou, foi pra lá, disse, vou combater a corrupção. Depois levou uns gritos naquela reunião que foi vazada e agora tava lá abraçado com o Flávio. Olha, pessoal, a grande alegria estar aqui com o meu amigo Sérgio Moro, que é o nosso pré-candidato a governador do Paraná, uma pessoa que compartilha das mesmas pautas, entende o momento que o Brasil passa e que para a gente botar de pé o nosso projeto de resgate do país e recolocar o Brasil no caminho da prosperidade, o Moro está alinhado com a gente. Moro, estamos juntos, conta com a gente aqui, tá? Vamos mudar esse país. Que tristeza. Hein? E corrupção, né? Corrupção, corrupção, né? Corrupção de... Que tipo de adulto eu vou ser? Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Roberto na área, aqui no Falando Sério de Política, no canal do professor Roberto. Então, antes de tudo, dá o like, aperta o sininho e te inscreve no canal. Porque com isso, a gente ganha mais e mais espaço aí na comunicação do Brasil, ainda mais agora, que a gente está entrando em campanha eleitoral. E temos que atacar essa direita e extrema-direita para colocarmos o Lula presidente do país e no seu tetracampeonato, exatamente! Porque aqui nesse canal não tem churumela não, porque aqui a gente mostra aquilo que a Globo não mostra, a gente fala aquilo que eles não falam. Porque aqui no canal do professor Roberto, mentiu, mentiu! Lapada nele, né? Falando sério de política, com muitas notícias dessa semana. Mas antes, vocês já sabem, solta a vinheta! De política, estamos aqui nessa quarta-feira e com muitas notícias pra você, exatamente aqui com o professor Roberto, porque aqui já dissemos antes, aqui nós mostramos aquilo que a Globo não mostra, nós falamos aquilo que a Globo não fala, exatamente, porque aqui nosso canal tem posição, tem lado, e nosso lado é o lado da esquerda progressista desse país, contra o fascismo e a extrema-direita, por isso mesmo que nós divulgamos aqui todos os furos que a extrema-direita e a direita fazem, porque aqui nesse canal não tem churumela não, e vamos começar, olha essa semana, gente, quanta coisa, Bolsonaro foi pra casa depois do hospital e parece que ele ficou bonzinho. Bastou Alexandre de Moraes deixar ele ir cumprir pena por enquanto, né, em regime de prisão domiciliar, ele já ficou bom, parece que amanhã já vai receber alta pra ir pra casa, só que o malandro acha que vai ter o quê? Vai ter muita churumela, não tem essa não vai ter resfolego não, exatamente, o malandro acha que vai ter resfolego, essa não, Alexandre de Moraes, no decreto que Alexandre de Moraes deu, que permitiu a prisão domiciliar, ele colocou vários, 40 pontos no qual vão ter que obedecer. E se cagar fora do pinico, volta pra cadeia. E tem outra. E essa prisão domiciliar é por 90 dias. Nada mais e nada menos. 90 dias até o meliante melhorar. Ou seja, o meliante melhora, retorna outra vez pro cilindró. Exatamente. Mas nossa primeira pauta de hoje é sobre o que está acontecendo com o Zetel. Parece que o Zetel já colocou pra escanteio o advogado que não queria fazer delação premiada. E ele seguindo atrás do Vorcati, não é bobo também, certo? Ele não é bobo e ele quer o quê? Botar a coisa pra fora, ou seja, dar com a língua nos dentes, começar a piar, o passarinho vai começar a piar. Bem-vindos ao Bolso Master. Aqui seu dinheiro rende mais pra gente. Poupança, tesouro, CDI, esqueça. Aqui investimos o seu dinheiro nas campanhas políticas milionárias dos nossos candidatos. Recebi 2 milhões de reais do Master. E o que eles me pediram em troca? Quase nada.
Somente a Sabesp e a EMAI, que eu entreguei a metade do preço. É business. Recebi 3 milhões do Master em 2022. Qual o problema de receber dinheiro desviado? Vão ficar de mimimi até quando? Bom, e para os momentos difíceis, temos os melhores parceiros para transicionar a operação e manter nosso cash flow. Quando vi o Vocaro enrolado em tantas fraudes, aquilo mexeu comigo. Tentei usar o Banco de Brasília para comprar o Master. Não deu certo, mas pelo menos garantiu o dinheiro para a compra da mansão do Flávio. Vocaro, nossa amizade não racha. O Bolso Master é assim, um banco de família. Bolso Master. A Federal chegou! Corre, porra! Pega ladrão. O advogado que representava Fabiano Zettel no Supremo Tribunal deixara a defesa do investigado, por motivo de fórum íntimo. Segundo nota divulgada nessa quarta-feira, a representação passa agora a ser conduzida pelo advogado Celso Vilade, gente! E o Zettel vai cantar... Deixa eu pensar no seu corpo o que você quiser. Você me maltrata, faz o que eu quiser. Então numa boa, esquece o meu coração. Tudo boiola. Essa agora foi forte. Nos mares da emoção. Aí, Ciro Nogueira, não deve estar dormindo hoje de noite. Aí, Cláudio Castro, já tá inelegível. Agora, pra condenação e ir direto pra paputa do estoque. E Celso Vilade, que é especialista em fazer delação premiada, certo? Ele vai fazer o seguinte, ele vai dar com a língua nos dentes. Aí, Menezes Rocha, deve de estar perdendo o restante do cabelo que ele já tem. Exatamente. Aí, Narciso, deve estar apertando o fiofó. E o Bolsonaro, olha só. Me fudi. A mudança ocorre em meio às tratativas de Daniel Vocaro, ex-dono do Banco Master, para dar início a uma delação premiada. Exatamente. De acordo com o comunicado divulgado à imprensa, os advogados Maurício Campos Júnior, Juliano Brasileiro e João Vitor Assunção formalizaram a saída por meio de petição de subestabelecimento apresentada ao STF, transferindo a responsabilidade pela defesa. E parece que o Celso Vilade vai ter muito trabalho, gente. Que as privatizações do governo Tarcísio têm a ver com o chamado esquema do Banco Master. Nos últimos meses, 2 das maiores vendas de patrimônio público do estado de São Paulo aconteceram. A privatização da Sabesp e a privatização da EMAI. Ambas foram apresentadas como parte de uma agenda de modernização e eficiência. Mas a história pode ser um pouco mais complexa. Na campanha de 2022, o maior doador individual da campanha de Tarcísio foi Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vocaro, dono do Banco Master. O valor da doação foi de R$2 milhões. Já no governo, uma das decisões estratégicas foi a privatização da EMAI, empresa responsável por parte da geração de energia e gestão de recursos hídricos no estado. Depois de privatizada, a EMAI passou a comprar títulos financeiros do Banco Master. O valor dessas operações chegou a cerca de R$160 milhões, o que levantou questionamentos sobre gestão de risco e decisões de investimento. Pouco tempo depois, outro movimento importante aconteceu. A Sabesp, também privatizada, avançou para comprar a própria EMAI. Com isso, a Sabesp acabou assumindo os riscos ligados aos títulos do Banco Master, que haviam sido comprados pela EMAI e que se tornaram praticamente irrecuperáveis após o colapso do banco. No final das contas, fica a pergunta: quem ganha com essas operações? E, principalmente, quem assume os riscos? Vamos mudar de assunto, que é o cara que foi condenado por suborno no Mensalão, que era o cara que estava com Lula. Então ele pegou os caras que estavam com Lula e tá tudo com ele hoje. E o cara vem falar que é contra a corrupção. Exatamente. Mudando de assunto, vamos agora falar sobre o seu Sérgio Moro, o Quen-Quen de Curitiba. Vocês viram aí? Eu acho que hoje o que materializa a falta de caráter da direita hoje e a falta de personalidade hoje é caracterizado pelo símbolo maior que é o Sérgio Moro. Sérgio Moro é repleto de contradições e oportunismo. Não é à toa que agora ele se filia ao PL depois de ter rompido com Bolsonaro, no governo Bolsonaro, quando era ministro da Justiça, certo? E saiu do governo falando que o governo Bolsonaro era corrupto, que estava protegendo Flávio Bolsonaro, né?
em prática de corrupção no Rio de Janeiro pelas rachadinhas. E queria, com isso, intervir na Polícia Federal, intervir também junto aos órgãos de investigação. O primeiro sinal foi esse. O governo trabalhou para que o COAF fosse de volta, fosse lá para o Ministério da Economia. Tá? Depois teve uma decisão do Supremo que beneficiou lá o filho do presidente, parou uma investigação, foi uma liminar de um dos ministros. O governo também não queria que a gente... O problema é que essa liminar, ela parava todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. Investigações de lavagem de dinheiro no país. Investigações de lavagem de dinheiro no país. Né? Parava tudo. E o presidente não queria que a gente mexesse nisso. O presidente me falou assim, Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Porque ele não queria, porque eu tinha falado para ele, presidente, essa liminar, eu entendo, lá, o teu processo de investigação do seu filho, mas assim, para o país ela é um desastre, prepara tudo. E aí ele não queria que eu fosse lá trabalhar contra a liminar no Supremo. Claro que eu não sou advogado de ninguém para lá interferir no processo do filho do presidente. Mas quando você tem uma decisão judicial que afeta todo o sistema, aí o ministro da Justiça tem que atuar. Depois teve aquele projeto, mas depois eu desobedeci isso, para falar a verdade. Não tem como aceitar uma ordem dessa, né? E depois essa liminar caiu, mas ficou lá uns 4 meses parado, os processos, por conta lá, porque não podia prejudicar o filho do presidente, que é um absurdo. Tá lá, porque não podia prejudicar o filho do presidente, que é um absurdo. O filho do presidente tem que responder o processo, se ele for... Então, para vocês verem as contradições que nós temos na política brasileira. Há pouco tempo atrás, o Moro tinha todo um discurso de combate à corrupção, depois a Lava Jato demonstrou que ele é um baita de um corrupto, um sem vergonha, uma pessoa que não tem caráter político, né? E que tenta a qualquer momento galgar, entendeu? Posições dentro da própria política, utilizando da política, utilizando do discurso para chegar, né, aos seus objetivos. Imagina essa pessoa num governo de estado, por exemplo, como o do Paraná. Já como senador, é um desastre total. Né? Como juiz, muito maior ainda. Uma pessoa sem personalidade, uma pessoa sem cultura, uma pessoa totalmente ignorante quanto à própria justiça, e posa, né, e tem aquela arrogância, né, de posar, né, como alguém que detém sobre ele ser o paladino dos bons costumes, né, da luta contra a corrupção. Pelo contrário, agora mais do que nunca ele se junta aos bandidos da nação, aos traidores da nação, àqueles que querem entregar a nação para o capital estrangeiro, né, e aos corruptos também. Mas olha, essa aliança do Moro com o Flávio Bolsonaro tá gerando cada vídeo interessante, né? Porque o Moro saiu do governo Bolsonaro dizendo que o Bolsonaro era bandido, mencionou, olha, ele queria que eu blindasse a corrupção do filho dele, que no caso era o Flávio Bolsonaro, e tem até um vídeo de uma reunião ministerial que prova isso, e aí o vídeo acabou aparecendo e tal, e tudo mais. E aí, o jornalista da CNN chegou lá e falou, ó, quando você saiu do governo, você saiu dizendo que o Bolsonaro era bandido, né? Que fez barbaridades. Você mantém as coisas que você disse 4 anos atrás, aliás, 5 anos atrás. E aí o Moro, vejam a resposta do Moro. Ao PL, os petistas resgataram vídeos antigos, entrevistas suas, de quando o senhor deixou o Ministério da Justiça na gestão de Jair Bolsonaro, dizendo que tomou essa decisão porque ele tenha feito interferências na Polícia Federal, pedidos de interferência para proteger o filho Flávio Bolsonaro. O senhor avalia que essas declarações podem desgastá-lo na campanha? O senhor se arrepende do que disse? E como é que o senhor vai responder quando confrontado com declarações também sobre Valdemar Costa Neto, de que o senhor era muito crítico antigamente e agora estava ao lado dele na filiação? Porque eu sempre vi que o Lula seria trágico para o país. E, de fato, fazem 4 anos que essa sombra caiu sobre o país e a gente vê um completo retrocesso. Hoje a gente não consegue ler o jornal sem pensar que a gente está lendo uma história de corrupção, uma história de uma página policial, sem falar na tragédia que é a segurança pública no país, além da insegurança também econômica. Então, isso tudo fica no passado, eu não mudo o que eu falei no passado, a gente teve divergências, mas precisamos construir um país. Bem, só mais uma coisa, reforça aquela desconfiança de como que foi esse concurso do Moro para juiz e tal, porque como que o cara diz que fazem 4 anos, né, faz 4 anos, e, enfim, o nível de concurso da magistratura, uma pessoa na rua falar isso tá ok. Então, agora, como que alguém que passa num concurso de magistratura de verdade, um concurso que não tenha sido uma fraude, etc., comete esse tipo de erro e os outros erros que ele já cometeu, assim, bem, enfim, só essa observação. Mas eu achei curioso a questão de que o Moro, então ele não retira, então ele mantém que Flávio Bolsonaro é um bandido marginal, que foi protegido pelo pai, que afastou 18 delegados da Polícia Federal para blindá-lo e blindar a corrupção do seu governo, né? Mas mesmo assim ele apoia o Flávio. É muito legal. Muito diferente, inclusive, da situação do Alckmin, né? Porque o Alckmin, ele retirou as coisas que ele disse sobre o Lula lá no passado. Disse que ele estava equivocado. O Moro não. O Moro reafirma que o Flávio Bolsonaro, então, é bandido. Moro foi pra lá pra combater a corrupção. Chegou lá, saiu atirando pra todo lado, dizendo que Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. E Bolsonaro disse a mim, você não sabe, ele disse a mim em setembro de 2019,
dentro da sala da presidência, Bolsonaro. pegaram o Flávio, exatamente, pegaram o Flávio. Eu disse, e aí? Ele disse, tem um cara dando trabalho, chama-se Major Olímpio, vai lá resolver. Me chamou pra dar um golpe no PSL, você não sabe disso, rapaz? Não, eu não tava lá. Léo, mas eu estava e a minha palavra é que vale. Eu tô lhe ouvindo, Entendeu? Então deixa ele falar uma coisa. O meu problema é que eu não sou um merda feito o Moro, por exemplo. Sabe o que pegou, foi pra lá, disse, vou combater a corrupção. Depois levou uns gritos naquela reunião que foi vazada e agora tava lá abraçado com o Flávio. Olha, pessoal, a grande alegria estar aqui com o meu amigo Sérgio Moro, que é o nosso pré-candidato a governador no Paraná. Uma pessoa que compartilha das mesmas pautas, entende o momento que o Brasil passa e que para a gente botar de pé o nosso projeto de resgate do país e recolocar o Brasil no caminho da prosperidade, o Moro está alinhado com a gente. Moro, estamos juntos, conta com a gente aqui, tá? Vamos mudar esse país. Moro não passa de um corrupto. Vamos ser bem claros, vamos lembrar. Que se não fosse Alexandre de Moraes, seriam 2 milhões de dólares que cairiam na conta de uma tal de fundação dele e do Dallagnol, no qual botou suas esposas como presidente e vice-tesoureira de uma fundação. A Fundação Lava Jato. Para vocês verem a falta de caráter e o mau caratismo desse cidadão. E agora, né, tá aí o vídeo, né, chamando o Flávio Bolsonaro de meu presidente. Gente, isso é a coisa mais ridícula do mundo. Né? Isso aí demonstra como é baixo e como tratam baixo a política brasileira esses setores de direita. Na realidade, a política brasileira, né, ela não é ruim. Mas quem a opera é da pior espécie, que é esse Congresso. E essas pessoas, elas fazem parte desse Congresso. Né? Que é eleita por nós, são eleitos por nós. E depois, quando nós falamos mal da política, nós temos que falar mal de nós mesmos. Porque nós elegemos essas coisas. E em vez da gente fazer do nosso voto um apreço e dar o respeito que merece nosso ato de votar, de escolher, a gente simplesmente desvaloriza. A gente não sabe valorizar o voto. E daí a gente fica reclamando da política brasileira. Mas a política brasileira é o reflexo do teu voto. É o reflexo da tua consciência. Moro só é senador por causa do teu voto. Flávio Bolsonaro faz as rachadinhas, compra mansão, tem sócia, que é irmã do careca do INSS, que recebe 6 milhões de empréstimo do BRB, né? Por causa do teu voto. Morreram 700 mil pessoas, brasileiros, na Covid, por incompetência de um presidente da República que foi escolhido por você, em 2018. Então são essas reflexões que nós temos. Hoje, se a tua casa enche de água, né, quando chove, ou tu tem que pagar mais pedágio, né, nas estradas estaduais, a tua rua está esburacada, sem esgoto, é por causa do teu voto, que tu não valorizou. Por isso, a gente tem que ter mais valorização e dar valor para o bem mais precioso que nos atinge diretamente, que é o nosso voto. No momento que a sociedade brasileira tiver esse amadurecimento, do valor do voto, e saber escolher os seus representantes através do programa que ele vem apresentar nas eleições, para ti, o brasileiro vai sofrer. O brasileiro vai sofrer. Isso faz parte da consciência do amadurecimento de uma nação. Isso é que nos dá soberania. Não adianta a gente votar em pessoas de TikTok que falam bonito, fazem lacração, mas chegam no Congresso como Nicolas Ferreira, que não apresenta um projeto sequer que beneficia o povo brasileiro. Pelo contrário, ele vota tudo contra os interesses do povo brasileiro. Por causa do seu voto. Então, agora em 2026, nós temos a oportunidade de mudar isso aí. De tirar de cena esses Moros da vida, de tirar de cena esses Nicolas da vida, de tirar de cena esses Zucos aqui do Rio Grande do Sul da vida, tirar pessoas que não tem projeto nenhum e só tem o seu projeto pessoal para se utilizar do parlamento, do dinheiro público que é pago por nós, para eles terem uma ascensão social. O nosso voto tem muito valor. O teu voto tem muito valor. E em 2026, vamos botar pra rua essa gente, que é o Congresso inimigo do povo. E vamos mudar o Brasil, gente. Reelegendo Lula, reelegendo governadores, elegendo governadores que sejam comprometidos com você, com a classe trabalhadora que mais sofre nesse país. Vamos eleger uma bancada de deputados federais, estaduais, que tenham projeto de nação e projeto de Estado para fazer crescer o nosso país, para não ficar só lacrando, fazendo aquelas irresponsabilidades que é detestável e transformar o nosso Congresso num picadeiro de circo. Vamos eleger senadores que tenham responsabilidade para a nação e que não entreguem a nação, não procurem serem traidores da nação. Falando em traidores da nação, eu quero aqui, no Rio Grande do Sul, lembrar para vocês
que durante a Guerra dos Farrapos, o general Neto ficou de frente com o exército uruguaio, que no meio da Revolução Farroupilha queria invadir o Brasil pelo Rio Grande do Sul, se colocou à disposição para ajudar os farrapos, e o general Neto, com seu cavalo, com a sua espada erguida, falou em alto e bom tom: se vocês, castelhanos, pisarem com seus cavalos o solo do Rio Grande do Sul, nós nos aliaremos, vamos nos aliar ao Império e vamos acabar com você. Porque essa terra é nossa. Essa luta é nossa. Não é de vocês, é nossa. Porque nós, antes de sermos gaúchos, nós somos brasileiros. O que Neto quis dizer? O que essa frase quer nos dizer, gaúcho? Que nós, gaúchos, temos uma história no nosso país. E nós nos entregamos, e nem somos entreguistas para outros países. Tem deputado que quer ser governador e que estende bandeira e faz continência para a bandeira americana. Tem gente que bota nas suas casas bandeira americana, que ataca o mundo e ataca o Brasil. Tem gente que torce, e tem deputado que quer ser candidato a governador como esse Zuco, que torce para que os Estados Unidos invadam o Brasil. Ou seja, se o general Neto estivesse vivo, esses políticos não eram mais políticos. Esses políticos não são gaúchos. Eles não têm o espírito do general Neto. Esses são entreguistas. Por isso, o teu voto em 2026 é muito importante esse ano. Para a gente não cometer um erro de colocar no governo do nosso estado alguém que conspira contra o nosso país e contra o nosso estado, a favor de governo estrangeiro. Fica aí o recado para você. Falando sério de política, é justamente isso. Abrir o teu olho, porque esse ano é de muita luta. Vamos lutar contra os Estados Unidos, a influência americana nas eleições brasileiras, e lutaremos contra os entreguistas. Aí saberemos em que lado você está. Ou do Brasil, ou dos estrangeiros. Fica aí para vocês, um grande abraço, e até o próximo programa, Falando Sério de Política, aqui no canal do Professor Roberto.